Nutrientes para a alma. Oi, eu sou a Grazi e hoje eu vim falar com você então sobre os nutrientes que você vai precisar para combater a depressão e a ansiedade. Eu gravei um vídeo falando sobre a depressão e a ansiedade versus nutrientes, tá? E emagrecimento, a nutrição e emagrecimento. E algo que precisa ser complementado nesse aspecto, nesse tema, é a nossa relação da nutrição da nossa alma. Porque muitas das vezes a gente pensa em nutrir o nosso corpo, né? Nutrir a nossa carne mesmo. Muitas vezes matar a fome. E o Pedro falando aqui, ó, deixa o seu like aqui embaixo, tá? e a gente acaba esquecendo que não basta só nutrir a carne, né? A carne, ela vai buscar as coisas que são da carne. Mas o espírito, ele busca aquilo que é do espírito, né? E o nosso espírito, ele veio de Deus, então ele vai buscar as coisas do céu. Ele busca as coisas de Deus, tá? E aí, a carne, ela tende a estar em uma constante guerra com o espírito. Porque ela quer fazer a vontade dela, porém o espírito quer fazer a vontade dele. Assim como numa casa dividida, né? Onde o homem não combina com a opinião da mulher, né? Então os dois ficam brigando para ver quem tem razão. Mais ou menos assim, tá? Só para você ter uma noção. Mas eu já quero te ajudar, então, a entender que não basta nutrir a sua carne com aqueles nutrientes que eu já passei aqui no vídeo, mas você também precisa nutrir a sua alma, tá? Por que, Grazi, a gente precisa nutrir nossa alma? Porque nós somos feitos de carne, né? Alma e espírito. Então, nós precisamos buscar também aquilo que preenche lá no nosso mais íntimo, né? No profundo do nosso íntimo, né? Algumas pessoas se sentem aí vazias, cansadas muitas vezes da vida, né? E acabam aí desenvolvendo essa depressão, esse desânimo de viver. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: você é muito importante, tá? Você é muito importante para Deus. Tá? Você não está aqui por acaso, tá, ok? Deus teve um propósito, Ele tem um propósito na sua vida. Foi por isso que Ele te criou, Ele te formou no ventre da sua mãe. Não foi à toa. Ali dentro, Ele já tinha planos para você. Ele tem o seu nome gravado na palma das mãos dele, tá? E você só precisa dar espaço para o Senhor. Abrir o seu coração verdadeiramente para receber aquilo que Ele tem para te entregar, para receber a palavra dele. E como você pode nutrir, então, a sua alma? Eu preparei aqui no computador, vou estar olhando aqui, depois eu olho aqui para vocês, tá? Nutrientes para a alma. Primeiro, a oração. A oração, ela nos aproxima de Deus. Enquanto o nosso pecado, o pecado da nossa carne, os nossos erros, as nossas falhas, cometidas em atos, palavras ou pensamentos, nos afastam de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. A oração, ela nos aproxima de Deus, tá, ok? E Deus, ele não é intrometido, ele não entra na sua vida sem ser convidado. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando quando alguma coisa começa a dar errado, quando começa a aparecer sentimentos ruins, que é horrível mesmo, é muito difícil de controlar. Algumas pessoas tomam até medicação, outras eu já ouvi até comentários de que mesmo com a medicação ainda se sentem mal, não conseguem controlar esses impulsos que dá aí no organismo e acaba se sentindo mal mesmo com a medicação. Por quê? Falta alguma coisa. Não é só a medicação que vai te ajudar. A medicação... Vocês viram? Como tô ali não dá pra me ver, mas quando já tô aqui, ó, dá. A medicação, ela é um refrigério aí para sua carne, momentâneo. Porém, para sua alma, você tem que também, assim como você dá o remédio para sua carne, você tem que dar o remédio para sua alma. E o remédio para nossa alma é a oração, é a busca incessante da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que nós precisamos vigiar e orar incessantemente, a todo tempo. Porque os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que têm o temor do Senhor no coração. E eles nos livram. Porém, o diabo, ele está ao nosso derredor. Então, os anjos estão à volta, os demônios, eles estão ao derredor, né? Uma outra camada, digamos assim. Buscando a quem possa tragar. Então, ele está sempre buscando uma brecha, esperando você errar, para que ele possa, então, entrar ali e começar a causar efeitos negativos aí na sua vida, começar a trazer destruição, tristeza, né? Porque é o que ele causa, né? Destruição. Então, eu gostaria que você começasse a alimentar a sua alma diariamente. Orasse ao Senhor, Graça, mas eu não sei orar. Poxa, tem tantas canções lindas aí de louvor, né? Que buscam a Deus. Pesquisa lá no Google. Louvores de adoração, como orar, ou oração para a libertação. Porque, realmente, pessoas que se sentem oprimidas tendem a se sentir num cativeiro. Então, quando você começa a se colocar na presença de Deus, você começa, então, a se libertar desse cativeiro, dessa alma oprimida, desse espírito abatido. Porque a Bíblia fala que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, se o teu coração estiver alegre, seu rosto naturalmente ele vai refletir isso. Porém, se você estiver abatido, deprimido, você não vai conseguir
fazer grandes coisas, tá? Então, em primeiro passo, peça perdão ao Senhor sempre que você for orar. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelos meus erros cometidos em atos, palavras ou pensamentos. Essa é uma oração que você pode fazer. O primeiro passo para você chegar a Deus é pedir perdão pelos seus pecados. Porque ninguém tira Deus do trono dele com as mãos impuras, com o coração sujo, com as vestes sujas. As vestes que eu falo não é a roupa assim que você usa no dia a dia, não. É, digamos, as suas vestes espirituais. Então, se você estiver com o coração impuro, com o seu coração sujo mesmo, seus pensamentos, suas emoções não estiverem alinhadas com o propósito de Deus para sua vida, você não consegue tirar Deus do trono dele, fazer ele te ouvir. Ele escuta, ele ouve, ele escuta, aliás, né? Mas para ouvir mesmo e atender a sua oração, você precisa ter o coração puro. E para isso você precisa pedir perdão aos seus pecados. Ah, Graça, mas eu não tenho pecado. Todo mundo tem pecado. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já está pecando, porque todos têm pecado. Não tem um sequer que possa tirar uma pedra dizendo não tem pecado, porque todos pecaram, a Bíblia fala. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Pelo pecado lá do início, né, da criação, quando Adão e Eva pecou, infelizmente, aquilo acabou então sobrecaindo por toda a humanidade. Então nós temos, digamos assim, já viemos com essa coisa de fábrica, né, o pecado de fábrica. Fomos gerados em pecado. E por esse motivo a gente tem que se aproximar de Deus e pedir perdão dos nossos pecados, para que Ele tenha liberdade para agir na sua vida. Se você não der liberdade ao Senhor, você pode pedir, mas Ele não vai entrar. Ele pode estar te escutando, te ouvindo, mas Ele não faz enquanto Ele não tiver um espaço total aí na sua vida, não tiver liberdade total na sua vida. Tá? Então a oração, ela te aproxima de Deus. Esse é um nutriente para a sua alma. Você vai ver quando você estiver abatido ou muito ansioso, comece a orar, se coloca na presença de Deus, comece a pedir perdão dos seus pecados, fala: Senhor, eu não sei onde eu errei, eu não sei se foi na minha infância, adolescência, juventude ou agora mesmo na minha vida adulta, onde eu errei, Senhor, me perdoa, fecha essas brechas no mundo espiritual, Deus, para que o inimigo não me lance setas, porque ele lança. Como um soldado, quando ele vai para a guerra, ele precisa vestir a armadura, tá? Para que ele seja protegido, para poder guerrear, para poder enfrentar os perigos que ele vai encontrar adiante. A mesma coisa quando você vai se colocar na presença de Deus, você precisa se revestir da armadura do Senhor, tá? Para que o inimigo não lance setas na sua vida, e que se lançar também, essas setas não te atinjam, não te firam. Grazi, mas como eu vou me revestir das armaduras de Deus? Lendo a Bíblia, orando, louvando ao Senhor. Você não precisa ser cantor. O louvor, ele pode ser uma adoração, como: ai, Senhor, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és magnífico. Isso é uma forma de louvar a Deus, tá, ok? Não precisa ser simplesmente cantando, tá? E se colocar realmente na presença de Deus dessa maneira e ter um coração grato, ser agradecido por tudo que você tem, pela sua casa, pela sua família, pelas suas vestes, suas roupas, né? Pela comida que você tem na sua mesa, pelo dinheiro que você tem, que você recebe todos os meses, sendo ele pouco ou muito. Seja grato, porque Deus, Ele age na gratidão, tá? Quando você é grato por tudo que você tem, você tende a ser menos ansioso, tá, ok? Lá em 1 Tessalonicenses 5 fala sobre isso. Tá? Quando nós entregamos as nossas ansiedades para o Senhor, nós tendemos a ter menos esses sentimentos, então, que acabam aí nos gerando sensações ruins, tá, ok? Bom, então, primeiro nutriente da alma, a oração, porque ela nos aproxima de Deus. O segundo nutriente para a sua alma é o jejum. Por que jejum, Grazi? Porque o jejum, ele traz separação, tá? E separação aí reflete em santidade, tá, ok? Deus é santo, importa para Ele que nós também sejamos santos. Ah, mas você não falou que eu sou pecadora, Grazi? Você é pecadora, mas você não precisa ser para sempre um pecador. Você pode ser um pecador em busca da santidade. Por isso que eu disse que você tem que confessar os seus pecados e pedir perdão, tá, ok? Davi, ele foi um homem muito usado por Deus. Você já deve ter ouvido falar de Davi, sobre a história de Davi e Golias. Ele foi um homem extremamente usado por Deus. E ele era um homem segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia fala. Mas não porque ele não tinha pecados. Muito pelo contrário. Mas porque ele pedia perdão dos pecados. Sempre que ele via que ele estava errando, que ele tinha errado, ele se jogava ao chão, se prostrava e pedia perdão a Deus pelos seus pecados. Tá bom? Bom, então, basicamente essa parte. Vamos também
fala da leitura da palavra. Então, ler a Bíblia. Isso mesmo. Ler a Bíblia é importante, muito importante, tá? Por quê? Porque quando você conhece a palavra de Deus, você tem reconhecimento das promessas do Senhor para sua vida. E aí você pode tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Porque a Bíblia diz também que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, montanhas, né, de Sião, que é uma cidade aí, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ok? Então, se a ansiedade tem te abalado, se a depressão tem te abalado, você precisa ser como os montes de Sião, tá? Para não ser abalado. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa buscar a presença do Senhor e conhecê-lo, fazê-lo conhecido também. E para isso você precisa ler, ouvir. Ah, Graça, mas eu não sei ler, mas existem Bíblias hoje em dia, já até tenho uma aqui no meu celular, um aplicativo baixado, e que essa Bíblia é de áudio, tá? Então, para você que não sabe ler, você escolhe lá um versículo que você quer, aperta um botãozinho lá de áudio e a Bíblia vai começar a ser falada, vai começar a ser lida ali pelo aplicativo para você. Então é importante que você conheça Deus, tá bom? E também louvor, porque, como eu disse, louvor, o Senhor habita em meio aos louvores. Olha que legal, que gostoso. Deus habita em meio aos louvores. Então a gente precisa sim ouvir louvores que aquietam nossa alma, que acalmam nossa alma, louvores de libertação. Você pode pesquisar tudo lá no Google, o Google te mostra, te dá de bandeja, assim. E você começa então a ouvir. Tem uma canção que eu gosto muito, que é um grupo de louvor que chama Morada. E quando você estiver sentindo ansiedade, então começa a ouvir essas canções. Tem uma canção deles que fala assim, é tudo sobre você, é tudo sobre Deus. Começa a ouvir essa música. E tem uma parte que fala assim, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, vai em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e que me faz tremer as pernas, e a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Gente, eu não sou cantora, mas eu gosto muito dessa música. E quando você sentir medo, se sentir muito... Não sei se eu gosto tão, é porque eu cantei, não sei se eu gosto muito. E sempre que você sentir medo, se sentir aflito, ansioso demais, com um espírito de aflição, coração abatido, começa a louvar. Escuta essa música várias vezes, aprende a letra, começa a cantar. Ou pelo menos esse refrão, esse pedacinho. Começa a louvar o Senhor, você vai ver como você vai tender a se sentir muito melhor. E a libertação, gente, ela não acontece de um dia para o outro, tá? Ai, Grazi, eu vou ouvir essas músicas e aí, logo de cara, eu já vou ser curado desses sentimentos e nunca mais eu vou sentir. É uma luta diária, uma luta constante, porque, como eu falei, o diabo está ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. E ele vai soltando as flechas dele, os dardos dele, para ver quem ele pode atacar, quem ele consegue atingir. Tá? Então, é por isso que é importante você sempre pedir perdão e fechar todas as brechas, para que ele não tenha acesso a você. Tá? Então, esse é um dos vídeos de uma série que eu vou fazer com vocês, que vai se chamar, né, que se chama, até já estou criando, Você e Suas Emoções, tá? Espero que você tenha gostado, tá ok? Se você vai querer participar, então, dessas lives que eu vou fazer aos domingos, tá ok? Às 10 horas da manhã. Você e Suas Emoções, tá ok?